Então, pessoal, na aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre os mapas, tá? O que são mapas? São aqueles registros antigos que os historiadores criaram para poder... Nós vimos na aula de história, né, na aula de história passada, onde eles criaram mapas, na aula de geografia também, vimos que eles criaram mapas e instrumentos para poderem se localizar melhor, para poder saber para onde eles iam, na parte de história, para eles poderem traçar rotas nas suas expedições. Então eles organizaram um grupo de pessoas que formularam mapas, que nada mais é do que um documento, um registro de uma determinada área, dizendo toda aquela área, o que tem ali. Então, quando eu tenho um mapa, eu tenho aqui um registro onde me mostra cada componente, o que é que está localizado aqui, qual lugar que está localizado aqui. E aí ele vai dizendo para mim as rotas que eu tenho que traçar para chegar em cada lugar. Isso é o mapa. E no nosso país, nós fazemos uso de vários tipos de mapa. Nós temos 3 tipos de mapa que a gente vai falar hoje. Primeiro, os mapas o quê? Físicos. Oi? Físicos. Os mapas físicos. Porque se vocês falarem baixo, o pessoal de casa não escuta. Tá? Tem que o pessoal ouvir. Primeiro, os mapas físicos. Os mapas físicos, cada um vai ter a sua função. Cada um vai ser responsável por falar de alguma coisa. O físico vai falar da parte da hidrografia. Hidro, lembra o quê? Água. Então, toda a parte dos oceanos, mares, rios. Vai falar também da vegetação, que ele vai falar pra gente, que é o conjunto de plantas no espaço. Vai falar sobre o clima. Então, toda essa parte de hidrografia, vegetação e clima, eu vou estar sabendo, me localizando nos mapas físicos. Segundo, eu tenho os mapas políticos. Os mapas políticos, eles vão falar da divisão do território. O território, a área tal, a outra tal. Então, ele vai falar de toda a divisão territorial, tá? Onde ele apresenta onde estão os países, os municípios, as regiões. Então, é no mapa político que eu vou tratar dessa parte. Ok? Sim ou não? Sim! E para finalizar, eu tenho os mapas econômicos, que vai falar sobre toda a parte de transporte, indústria, atividade agropecuária, toda a parte que fala de economia. O que fala de economia vai estar nos mapas econômicos. Então, os mapas, eles vão ter alguns componentes que ajudam a gente a ler esses mapas. Então, eu tenho um mapa e nesse mapa eu vou olhar para ele. Eu vou olhar para esse mapa e simplesmente ficar admirando? Não, ele vai ter uma série de regras que ele vai seguir, que são elementos que vai ajudar você que está lendo o mapa a entender do que ele está falando. Por exemplo, primeira coisa que o mapa vai ter, vai ser um título. Então, no título vai estar lá presente sobre o que é aquele mapa. Por exemplo, aqui no livro, na página 21, ele tem aqui para você qual é o título desse mapa aqui, que ele está mostrando aqui. Qual o título? Aqui. Divisão dos continentes. Então, isso aqui é um planisfério, onde ele está mostrando para você que nesse mapa ele vai mostrar para você como é feita a divisão dos continentes. Se eu estou falando de território, esse tipo de mapa ele é o quê? Físico, político ou econômico? Se eu estou falando de território?
o mapa político, né? Aí depois ele vai ter outra coisa, outro componente, legenda, né? Como que é a legenda? Cada corzinha que ele mostra, ele está dizendo onde é aquela área, o que significa aquilo ali. Por exemplo, toda a parte que está em vermelho vai representar o quê? A América. Toda a parte que está amarelo vai representar a África. Toda a parte verde, África. Toda a parte roxa, Oceania. Toda a parte roxa, aí a lilazinha fala da Oceania, a parte roxa fala da Europa. E a parte azul clarinha vai ser a Antártida. Depois a gente vai ter a orientação. Tá? Na parte que vai falar de orientação, ele existe para poder indicar a você que está lendo qual é a direção que você tem que ler aquele mapa. Se é da esquerda para a direita, se é da direita para a esquerda, se é do centro para as extremidades ou das extremidades para o centro. Então a orientação é a forma como você tem que ler. Ele vai dizer assim, ó, esse mapa eu criei, mas você tem que começar a ler ele daqui de cima. Ó. Aqui é o início para você começar a ler. Por quê? Se você começar a ler daqui de baixo, você não vai entender. Então, para te orientar, você vai começar a ler daqui de cima. Então, a orientação serve para isso. Depois da orientação, a gente tem a fonte. Tá? A fonte. O que vai ser a fonte? É o local de onde vem esse mapa. Quem foi a pessoa que fez o mapa? Né? Quem criou? Quem é a instituição de pesquisa que criou aquele mapa e expôs para você? Então está aí na fonte. E depois a gente tem a projeção. E a projeção vai falar de quê? As técnicas que foram utilizadas para fazer aquele mapa, tá? Então, primeiro o título, que vai dizer sobre o que a gente falou. A gente tem a legenda, que vai explicar o que é cada parte que contém no nosso mapa. Temos a orientação, que é como a gente deve ler aquele mapa. Temos a fonte e temos a projeção, ok? Feito isso, nós temos também, para finalizar, a escala cartográfica. A escala cartográfica. Essa escala cartográfica, vamos ler a definição dela aqui. É o indicativo do cálculo que é feito para a construção do mapa. Então, existem aquelas pessoas, os profissionais que são os cartógrafos, que são pesquisadores e os idealizadores desses mapas. Então, eles vão fazer todos os cálculos que é preciso para poder criar um mapa. Ele vai saber qual é a distância do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C, do ponto A até o ponto C. Então, são essas pessoas que fazem essa escala cartográfica. Então, a gente tem 6 elementos que nós temos para poder ler o mapa e nos orientar para fazer essa leitura, certo ou errado? Certo. Vamos ler esses elementos? Título, legenda, orientação, fonte, projeção e escala cartográfica. E a escala cartográfica são os 6 elementos que a gente utiliza, tá bom? Feito isso, pessoal, a gente tem só para finalizar. Quando a gente fala escala cartográfica, eu falo dos cartógrafos e automaticamente eu falo da cartografia, tá? Cartografia é uma ciência que vai estudar os mapas, e a definição está aí no livro de vocês, no Saiba Mais. Então,
É só vocês olharem a definição de cartografia aí direitinho, tá? Então, o pessoal que está em casa, agora vocês podem responder o exercício do livro. Em seguida, responde o exercício também do caderno, que eu já coloquei, tá? Amanhã a gente tem a nossa correção. Não esqueça de corrigir, tudo bem? Qualquer dúvida é só você chamar. E não esqueça, quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal e ativar as notificações. E também não deixa de dar aquele o quê? Like! Dá um like, né? Pra dizer se você curtiu o vídeo ou não. Tchau, pessoal. Até a próxima.